Olá, meu nome é Francisco Gentil, sou advogado, trabalho com regularização de imóveis, especialmente uso capião e inventários. Uso capião urbana. Aliás, uso capião constitucional urbana. Por que esse nome, constitucional? Porque está previsto na Constituição. A maioria dos usucapiões ou das usucapiões estão previstos em lei civil, código civil, outros tipos de legislação, mas essa está prevista lá no artigo 183 da Constituição. E ela visa uma função social do patrimônio, do imóvel e afins. Ela é parecida com a usucapião extraordinária pelo seguinte: não precisa de justo título. O que é justo título? É o papel, um contrato que você tem assim, dizendo que você é o dono, um contrato, um recibo, alguma coisa que não te torna o proprietário, mas que faz você pensar que é proprietário. Não precisa. Você não precisa desse documento. Se você tiver, ótimo, mas você não precisa dele. Então, se você não tiver documento nenhum, mas, no caso, tiver os outros documentos que vão comprovar o usucapião, beleza, dá para fazer. Usucapião constitucional urbana. O nome já diz. Urbana, então, significa que o imóvel precisa ser urbano. Nada de atividade agropecuária ou agrícola, né? O imóvel tem que se localizar na zona urbana da cidade, tá certo? Qual é o tempo? Tempo aqui para você ter essa usucapião: 5 anos. Apenas 5 anos. Muito curto. É muito curto, é muito tranquilo para fazer isso daqui. 250 metros quadrados é o limite. Francisco tem 251. Então não dá. 250 metros quadrados é o limite para você poder fazer essa usucapião. O limite. Se tiver mais, não dá. Ok? Você tem que morar no imóvel. É o que determina. O imóvel tem que ser destinado à sua moradia ou da sua família. Ele coloca esse termo, ou da sua família. O que determina que, muitas vezes, a pessoa que está pedindo o usucapião, solicitando, não mora lá, mas a família dela mora, por alguma razão. E por família, tem que olhar o que a jurisprudência do seu estado entende como família. Tá certo? Mas, em regra, tem que ser utilizado para moradia própria. Outra regra: não pode ter outra propriedade no seu nome. Nem rural, nem urbana. Não pode. Ah, Francisco, eu tenho outro imóvel, mas eu recebi ele de herança. Então não dá. Eu tenho outro imóvel, mas eu recebi de doação. Então também não dá. Você não pode ter imóvel nenhum. Nenhum. Mas como eu disse no outro vídeo, ressalto aqui nesse também. O termo que é utilizado na Constituição é propriedade. Então, se você tiver um imóvel, mas não tiver ele registrado no cartório de registro de imóveis, há margem para discutir se isso, para fins de usucapião, seria ou não uma propriedade. Certo? E por fim, o último requisito é: você não pode ter sido beneficiado com a usucapião constitucional urbana anteriormente, para que você não fique fazendo várias vezes esse tipo de usucapião. Então, meio que você tem uma chance por CPF. Uma vez por CPF você pode fazer a usucapião constitucional urbana. Certo? Então, você fez ela uma vez para sua moradia própria, evidentemente em um futuro você não vai poder fazer ela outra vez. Isso é norma constitucional. Por isso, se você não preenche nenhum desses requisitos, mas você ainda, no caso, preenche alguns deles, mas não todos, você provavelmente vai cair na usucapião ou extraordinária ou ordinária. Vale lembrar, a usucapião ordinária ou a extraordinária, elas são a regra geral do usucapião. Geralmente, quando a pessoa não consegue preencher os requisitos daquelas modalidades de usucapião que possui muitos requisitos específicos, geralmente ela vai cair ou na extraordinária ou na ordinária. Mas não se preocupe. Em alguma modalidade de usucapião você vai se enquadrar.
se você tem a posse de um imóvel por muito tempo, alguma modalidade de uso capião você vai se enquadrar. Muito dificilmente você não vai se enquadrar em nenhuma. Muito dificilmente. Só realmente quando não for caso de uso capião. Tá certo? Uso capião constitucional urbana.